Muito boa noite, estamos dando início ao Conversando sobre o Espiritismo. Convidamos a professora Solange Seixas para proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, elevamos as nossas mentes na busca da conexão contigo, a fim de luarizar as nossas, que são as ansiedades daqueles que continuam lutando e superando-se para te servir, servindo aos nossos semelhantes, como tu nos ensinastes, mas sabendo da fragilidade que nos caracteriza. Queremos suplicar-te, Senhor, que a tua misericórdia se derrame sobre nós, para que tenhamos a coragem da fé e a resistência a todo o mal, através da não violência. Ó Jesus, há tanto a aprender, e os desafios da vida são sucessivos. Por isto, queremos abrir os nossos corações para que tu os preenchas de paz, a fim de que sejamos capazes de vencer a nós próprios, para não revidar mal por mal e buscar o aprendizado na intimidade do ser e prosseguir atestando com fidelidade aos teus ensinamentos de amor. Senhor, tu és a nossa estrela guia, tu és a luz que brilhou no caminho de todos aqueles que se voltam na busca de ti, e para aqueles também que ainda, iludidos, não querem e não te buscam, mas que mais tarde despertarão, Senhor. Há tanto a pedir, e as nossas são mãos ainda vazias de feitos. Por isto, nesta noite te suplicamos, vem ter conosco, fica conosco, Senhor, fica em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Mais uma vez, então, muito boa noite a todos. Estamos dando início ao Conversando sobre o Espiritismo. A nossa equipe de apoio está aqui, de prontidão, para receber as perguntas do público, e muitas que nos chegam aí de forma remota, principalmente pelo canal do YouTube. Hoje temos o nosso convidado, o Dr. Leonardo Machado, mas antes de fazer a apresentação dele, nós vamos fazer aqui uma menção ao imposto de renda. Os últimos dias, último dia 31, para a apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física, daqueles que pagam o imposto e têm imposto a restituir. Hoje a Mansão do Caminho se habilitou junto à Receita Federal para que uma parcela do imposto devido possa ser transferido para a obra social Mansão do Caminho. As maiores informações podem ser colhidas aí no site da Mansão, que tem todas as devidas explicações a respeito desse assunto.
É uma colaboração que todos nós podemos fazer de uma forma singela e simples na declaração do nosso imposto de renda. E o governo federal nos permite, então, receber esses 3% do valor a ser restituído ou do valor a ser pago. Fica aí, então, uma observação. Temos hoje o doutor Leonardo Machado aqui conosco. Doutor Leonardo Machado, ele é palestrante espírita, conhecido de todos nós, é médico psiquiatra, ele também tem um programa na nossa Web TV Mansão do Caminho, Jesus e Saúde Mental, é autor de diversas obras, tanto aqui da Leal quanto da Federação Espírita Brasileira, e atualmente ele coordena e gerencia o nosso Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, né? Todo o trabalho, o nosso foco hoje principal é com a saúde mental, dentre outras atividades, né? Mas nós estamos bastante focados desde o advento da pandemia no aspecto da saúde mental, principalmente para as crianças das nossas escolas e as famílias, né? Nós procuramos dar assistência completa, inclusive com a medicação que o doutor Leonardo e a equipe de médicos, psiquiatras e psicólogos prescreve nos tratamentos que ele desenvolve. Então, vou pedir ao doutor Leonardo para que faça, então, doutor. Tudo bem? Tudo o senhor bom, passa a Mário? apresentação para nós. Primeiro, um oi aqui de casa. Sempre é muita felicidade estar junto com vocês da mansão. Então, dou um oi também para a Andréia, que vai estar nos interpretando. Parabéns, Andréia, a tia Solange e a todas as tias que estão aí nos assistindo, bem como os nossos amigos internautas. Faço o convite para poder se inscrever no canal da Mansão do Caminho, curtir o vídeo, compartilhar, porque isso aumenta o alcance da nossa TV da Mansão. Muito obrigado pelo convite, Mário. Muito obrigado, doutor. Eu sei que o senhor tem uma programação extensa na próxima semana. Então, como nós temos muitas pessoas que nos assistem lá na Europa, o senhor poderia dar uma ideia do transcurso e do percurso que o senhor vai desenvolver agora nesses próximos dias? Pois é, Mário. Sábado estou chegando aí na mansão só para poder pegar uns livros, dar um abraço e partimos juntos para a Europa, né? Então vamos para ali, para a Alemanha, em Mannheim, vamos também para Munique, aí vamos para a Áustria, um evento que acabou se constituindo um evento junto com a mansão, né? Junto com o VAC, lá em Viena, na Áustria, do Josef, da Rejane. Vamos também para a Eslováquia, vamos também para a República Tcheca. Na República Tcheca, é interessante, vamos fazer uma conferência não necessariamente sobre espiritismo, mas sobre saúde mental positiva na Embaixada Brasileira, o que é uma coisa interessante, né? O embaixador brasileiro abriu esse espaço, abriu esse convite, e nós vamos estar lá. E de lá, Mário, eu vou para Nova York, para uma série de conferências também espíritas, e só depois retorno para Recife. Então, já peço a oração de todos para que nossa viagem de divulgação do bem possa transcorrer bem. E também teremos a presença da nossa Cris Beira nesse seminário, que vai ser em Viena especificamente, um seminário que, pelo que eu vi, conseguiu atrair muitos colegas de outros países da Europa. E eu e a Cris Beira estaremos falando sobre a Joana de Ângeles, né? Sobre a questão do ser consciente. Então vai ser todo um seminário realmente voltado sobre saúde mental e espiritismo. Muito bem, doutor Leonardo. Ótima programação. Tem uma pergunta para esquentar a nossa noite aqui, de um assunto que o senhor domina, porque tem um livro sobre ansiedade, né? Ansiedade e felicidade. Então, doutor Leonardo, qual a orientação que o senhor nos dá para a ansiedade relacionada com a mediunidade? É uma pergunta de Emília. Primeiro ponto que eu diria, não dê tanta importância ao pensamento que chega à sua mente. Porque quer seja um pensamento próprio, ou seja, da própria mente,
quer seja um pensamento intrusivo de um espírito que está tentando lhe perturbar, porque no caso a gente está pensando numa mediunidade que está perturbando a pessoa no aspecto da inquietação, no aspecto da ansiedade, eu diria que o primeiro passo seria não dar tanta importância a esses pensamentos. Por quê? Porque a mente da gente, muitas vezes, mente. E aquilo que a gente pensa que é uma realidade concreta, às vezes é o que a gente chama de uma certa distorção. Nossa cabeça está super valorizando demais, com um excesso de perfeccionismo. E, do ponto de vista mediúnico, quando um espírito se aproxima e lança esses dardos mentais e percebe que eles conseguiram atingir muito a nossa cabeça e nós ficamos ali muito presos nesse pensamento, eles vão percebendo que aquilo é uma janela de oportunidade para perturbar ainda mais a nossa mente. Então, óbvio que existem as diversas categorias de espíritos desencarnados que tentam fazer algum tipo de perturbação em nossa vida, mas existe uma categoria de espíritos que são esses que causam um pouco mais de dificuldade, que são extremamente habilidosos. Eu diria assim, na terminologia mais psiquiatra, com todo respeito, são espíritos psicopatas, porque conseguem manipular no sentido de entender a mente das pessoas, mas é o que a gente chama assim, tem uma empatia cognitiva, ou seja, entendem muito bem, mas não tem uma empatia afetiva. Então, ao entenderem a mente, mas não sentirem, não sintonizarem emocionalmente, usam seu conhecimento para manipular. E quanto mais, digamos assim, importância a gente dá a esse tipo de pensamento, mais ele vai ganhando espaço e vai se enraizando numa perspectiva de angústia, de ansiedade. Eu tenho ocasião de, por ter o trabalho voluntário na mansão, aprender com o Divaldo Franco, né, quando ele estava encarnado, e teve situações em que tive a oportunidade de acompanhar pessoas que vinham conversar comigo, quer seja nesse trabalho da saúde mental que o Mário colocou, que às vezes antes, quando a gente chega e está disponível para conversar, e de pessoas que conversaram, né, que pegaram orientações também do ponto de vista mediúnico, e é interessante que eu repassaria assim, essa é uma informação que o próprio Divaldo, com a sua experiência, com a sua expertise, no trato mediúnico, já que ele era um grande médium, orientava muitas pessoas. Não dê tanta importância a alguns fenômenos, porque isso vai aumentando a tua atenção e você fica muito fixado naquilo, e o espírito que está tentando perturbar, aumentando o nível de ansiedade a partir dessa experiência mediúnica mais perturbadora, percebe e vai então ampliando. Então eu diria essa sugestão prática: não dê tanta importância a todos os pensamentos, especialmente quando sejam pensamentos mais perturbadores. Não é que você vai negar, não é que você vai se iludir, não. Eles podem sinalizar situações sobre você, mas também você ficar preso amplia a perturbação. Obrigado, doutor Leonardo. Tem uma pergunta aqui da Beth, também do YouTube. Ela diz que sempre recorre à oração quando ela está assim num estado de desequilíbrio emocional e espiritual, mas ela não encontra resultado e ela permanece, digamos, na mesma situação. Então ela pergunta: o que ela está fazendo de errado que não consegue se estabilizar emocionalmente e espiritualmente? O que ela poderia estar fazendo de errado? Pois é, especificamente no momento, é muito difícil às vezes quando você está sob um ataque espiritual. Às vezes, sendo bem sincero, é muito difícil até a sua cabeça conseguir desfocar, né? Eu conversava sobre isso também com o Divaldo Franco. É interessante que ele chegava na mesma conclusão. A gente fala assim para mudar o pensamento, mas é muito difícil, né, meu filho, quando estamos num ataque espiritual. Então, a sugestão é que a oração seja um hábito diário. Nós, no Espiritismo, falamos muito mais sobre a oração do que propriamente a meditação. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, né, a doutora Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela
resgata essa perspectiva da meditação, que a gente escuta mais no budismo, e traz, inclusive, um aprendizado, né? O Divaldo, inclusive, muitas vezes fez as visualizações terapêuticas, que são formas de meditação. E eu tentando, então, pensar como é que a gente concilia a meditação. Será que há como conciliar com o cristianismo, com o espiritismo e a total conciliação? Por isso que a benfeitora coloca esse termo também, essa sugestão da meditação. Por quê? Vejamos que Jesus, mesmo sendo Jesus, em muitos momentos ele fazia o quê? Se retirava da multidão e se quedava um pouco em solidão, em silêncio, em introspecção. Percebamos que o próprio Paulo de Tarso, antes de começar toda a sua jornada, ele foi convidado também a ficar, digamos, no deserto, em um estado também de, não só de estudo, mas de meditação, de reflexão. Percebamos também, caros amigos, que a proposta do Evangelho é orai e vigiai. Vigiar, do ponto de vista, digamos assim, médico, tem a ver com o nível de vigilância. Ou seja, quando a pessoa não está em coma, ela está alerta, ela está com nível de vigilância normal. Então, vigiar é estar alerta, é estar atento. E estar atento é uma das características fundamentais da meditação. Todo o resto da meditação é uma consequência de estar atento. Então, de uma forma ou de outra, a vigilância seria talvez o equivalente da meditação que o budismo nos fala e que nós podemos, então, empregar. Eu me recordo que quando era mais jovem, um espírito me propôs assim: ora vigiando e vigia orando. Eu achei tão interessante a proposta, e pensando que a oração é uma ação, eu até fiquei pensando assim: não, eu vou tentar orar vigiando todos os dias. Né? Há pessoas que falam assim: não, mas o mais importante é vigiar, a gente tem que vigiar primeiro e depois orar. Mas uma coisa que me chamou a atenção, aí na Mansão do Caminho, fazendo as refeições na casa, com vocês, com o Divaldo, é que, pelo menos do almoço, por exemplo, sempre tem uma espécie de meditação, que a benfeitora Joana nos ajuda ao trazer as reflexões dos episódios diários, por exemplo, é uma espécie de meditação, e logo depois uma oração. Me recordei também que aí na Mansão do Caminho há o hábito de toda manhã, né, ter um sistema de som, então você fica ali responsável, falando para aqueles que não conhecem, né, para que vocês que já vivem isso, seria, digamos, repetir o que vocês já sabem. Mas me chamou a atenção isso, o hábito da oração. Então, hoje em dia, aprendendo com a Mansão do Caminho, vendo vocês fazendo, eu fiquei assim pensando com a Paola, né, pá, não é por acaso que a Joana, na casa dela, na principal casa dela, colocou como um exercício diário a oração e a meditação. Então, não deixemos para orar e para meditar só no momento do ataque espiritual, porque realmente vai ser muito difícil a gente, nesse momento, digamos assim, ficar blindado. Passemos a fazer isso como um hábito que não seja só de vigilância mental, mas um hábito que seja também uma oração devocional, ou seja, um momento de contemplação e comunhão com Deus. Queria também compartilhar para que a pessoa não se sinta, digamos assim, que está fracassando porque não está conseguindo, digamos assim, não sentir os ataques. Todos nós estamos sobre ataques. E nos momentos atuais, esses ataques espirituais, eles ficam muito mais intensos. Vejamos as obras que Manuel Filomeno de Miranda nos enviou através da mediunidade de Divaldo Franco, falando de minúcias dessas perspectivas espirituais. Eu queria compartilhar, né, em público uma coisa. Eu estava recentemente em um congresso. Não era um congresso espírita, era um congresso acadêmico sobre espiritualidade e saúde, falando, acho que foi o primeiro congresso acadêmico assim, congresso sim, que levei inclusive assim o nome. Antigamente eu levava o nome como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, como a minha vinculação voluntária, porque eu não sou funcionário da mansão, mas minha vinculação voluntária e o trabalho na saúde mental tem sido todo desenvolvido no Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, então todos os slides ali
foram um trabalho, digamos, aquelas pedras iniciais acadêmicas que o futuro dirá se conseguiremos, e desejo que sim. Então, falamos sobre saúde mental positiva, falamos sobre psiquiatria positiva, sobre psicologia positiva, que a benfeitora Joana de Ângeles coloca no seu livro Conflitos Existenciais, no capítulo 5, sobre ressentimentos, que a psicologia positiva é uma nova visão que rivaliza com o pessimismo de algumas visões mais tradicionais da psicologia, e coloca no capítulo assim como sendo uma terapia libertadora. E foi tão interessante o impacto, não só da minha fala, mas do congresso como um todo. Imaginemos, cerca de 900 pessoas escutando ciência e espiritualidade, falando de temas cada vez mais profundos, lembrando os primeiros tempos do século XIX, em que tínhamos ali cientistas do primeiro tempo estudando esses temas. É o congresso do nosso Alexander Moreira Almeida, lá em Juiz de Fora. Foi tudo muito bem. Enquanto estava assistindo, terminei a minha participação, foi 1h30 lá de uma participação, logo depois veio a conferência do amigo, e eu estava então assistindo a conferência, e comecei a me dar conta de alguns trabalhos, né? E esse me dar conta de alguns trabalhos que, digamos assim, eu me comprometi a fazer, começou a me dar um certo medo, no sentido assim, rapaz, será que eu vou dar conta? E esse medo me fez sentir, né, foi a porta de abertura para um ataque espiritual do que eu nunca tinha recebido nessa intensidade. Eu não sou médio de desobsessão, de receber espíritos obsessores, então nunca tive o costume de dar passividade a espíritos desse teor. Mas eu então voltei para o quarto, porque vi que estava uma situação muito difícil. Não consegui identificar na hora qual tinha sido o espaço mental, e parecia que estava entrando num transe, quase desmaiando, né? Então, uma sensação do tremor muito forte, um coração acelerado. E, interessantemente, depois disso, quase num transe, vomitei muito. Então, não estava com nenhuma virose, não estava com nenhum tipo de doença, e detectei que era realmente um ataque espiritual muito forte. Então, vomitei bastante, e não conseguia assim mudar o pensamento, não conseguia nem tirar ali o contato. Bem, o que eu fiz? Me deitei, porque eu fiquei com medo de até levar uma queda, né, bater a cabeça no chão. E então coloquei uma música, abri meu computador, peguei no YouTube uma música de meditação e comecei a orar. Pedi para aqueles guias que eu já sei que são mais próximos, né, para que eles me ajudassem. E de forma interessante ele falou assim: chame seu amigo que ele está acostumado, né? Chame esse amigo tal que ele está acostumado, ele passou muito isso em vida. Então eu pedi para que ele me ajudasse, e foi interessante porque eu escutei a voz dele assim falando: fique tranquilo. Primeiro ponto, fique tranquilo. Então eu diria essa dica: fique tranquilo, que você não vai morrer durante esse momento. Embora dá uma sensação de morte, fique tranquilo. Segundo, são os escolhos da mediunidade e os frutos de um trabalho bem feito. Fique tranquilo, são os escolhos da mediunidade. A mediunidade não só traz coisas tranquilas, e os frutos de um trabalho bem feito. Sempre quando a gente faz um trabalho bem feito, é impressionante como vem também o que a gente chama assim a rebordosa depois. Para a gente desistir, para a gente ficar com medo, para a gente sair, inclusive, do espiritismo e debandar da nossa função. Mas eu nunca tinha recebido um ataque tão rápido, e depois ali as coisas foram melhorando, melhorando. Mas antes de melhorar, o espírito então me enforcou e eu senti a mão, tanto que eu fiquei rouco, né? E me falava assim: seu miserável, tentamos envenená-lo, não conseguimos. Isso ele se referia a uma última existência que tive, mas vamos envenená-lo espiritualmente e vamos parar a sua fala. Depois disso, então, a ajuda espiritual, né? Eu fiquei pensando, mas por que deixaram também? Primeiro, porque a abertura foi o medo. E segundo, para que a gente também entenda que espiritismo é coisa séria. Espiritismo não é só para nós fazermos, digamos assim, o aplauso de determinado momento. É um convite a uma vivência.
É um convite a não só a sairmos de um ócio e entrarmos em um negócio, negando o ócio, que aliás é o termo que significa, como um benfeitor me explicou, mas fazermos uma espécie de sacerdócio, sem querer ser santo, sem querer ser puro, mas entendendo os compromissos graves que nós assumimos enquanto pessoas que estamos reencarnadas. Graças a Deus, estávamos com alguns voluntários aí do Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, pessoas íntimas. Então a Paula falou: Léo, agora, você quer que eu chame eles? Eu falei: se puder chamar, pede para comprar esses remédios, porque agora eu vou cuidar do corpo. E aí eles vieram e eu expliquei para eles. Eles não são assim, então, começando no espiritismo, né, mas são pessoas amigas, pessoas do bem, que gostam, que eu tenho confiança. E eu falei assim: vocês gostam de orar? Então, se vocês puderem orar na minha cabeça, eu gostaria. Ou seja, pedir um passe, né? Só não pedi o passe oficialmente falando, mas pedi ajuda. Já estava ajuda espiritual, já estava bem melhor. E aí eles me deram um passe, ou seja, oraram. E ali eu dormi, porque também quando vem energia boa, pelo menos eu, às vezes dá um sono, um sonífero assim, de tão calmo. Dormi umas 3 horas seguidas e quando me recuperei, né, falei assim para os amigos, que eles não estavam acostumados. Tá vendo que mediunidade existe? Ou eu sou histérico, ou então é alguma coisa espiritual, porque ele era um colega psiquiatra. Então, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Não devemos ter medo, porque também tem os benfeitores que nos ajudam. Então, eu diria isso para a pessoa que perguntou e para todos nós que somos trabalhadores espíritas e que temos algum tipo de mediunidade. Porque às vezes os benfeitores até diminuem um pouco a capacidade mediúnica por um tempo para nos proteger, porque se a gente tivesse o contato, já que não tem às vezes tanta experiência reencarnatória como alguns médios, seria muito mais difícil. Então, oremos, confiemos, não tenhamos medo. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos dar um pequeno intervalo e já voltaremos. Então, nós dividimos esse passe simples em 3 movimentos: asepsia, repouso e doação. Deveremos ter o cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório é toda a área que envolve a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza de campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado dessa energia. Mas nada que venha a se transformar num ritual. O espiritismo não tem ritual. Evitemos tocar as pessoas. Não é necessário segurá-las, puxar dedos, são superstições que nós colocamos em uma terapia superior para impressionar. Está no Evangelho. Não é por muito chamar Senhor, Senhor, que se entrará no reino dos céus. E o profeta dizia: este povo me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Então é uma terapia eminentemente psíquica, de perispírito a perispírito, de alma a alma. Já está disponível a nova edição da revista Presença Espírita. Na matéria de capa, 1 ano da desencarnação de Divaldo Franco. Em Filosofia Espírita, trazemos uma reflexão. Estamos preparados para evoluir? Na coluna Religião Espírita, comemoramos os 79 anos de oratória de Divaldo Franco e mais de 85 milhões de visualizações no YouTube. Em Ciência Espírita, um estudo sobre as diversas expressões de vida em nosso universo. Disponível no Espiritismo Play e também em versão impressa.
retornando. Doutor Leonardo, eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor aqui que nos chegou do YouTube. É a respeito de criança. Criança que tem 4 anos de idade, a mãe pergunta, Emiliana, o nome da mãe. Essa criança tem 4 anos e ela tem autismo. Ela não declara qual é o grau de autismo que a criança tem. O senhor recomendaria que essa criança frequentasse a evangelização infantil? Sim, seria o ideal envolver essa criança o quanto antes desse manancial que é o Espiritismo. Às vezes, a dificuldade prática que nós temos é de termos espaços, digamos assim, com treinamento adequado, ou seja, a evangelização com um treinamento adequado para poder, digamos, receber a criança. Mas, na atualidade, o que eu percebo é que tem muito mais acessibilidade, as pessoas estão muito mais abertas, e mesmo que, digamos assim, não saibam, mesmo que não tenha uma formação para lidar com alguma especificidade, porque se for um TEA, um transtorno do espectro autista, num nível 2 ou um nível de maior suporte, ou seja, uma gravidade um pouco maior, com mais alteração comportamental, isso exige muitas vezes um treinamento, porque gera um impacto muito grande. Mas, se for um TEA em um grau 1 de suporte, isso acaba sendo muito mais corriqueiro do que nós imaginamos. Então, o que eu vejo, eu me recordo de uma palestra que fiz em Londres há muito tempo, e a gente tinha situações assim, em um TEA mais grave, com mais alterações comportamentais alteradas, e, obviamente, que a evangelização infanto-juvenil que essa criança recebia, que a mãe levava, não era todo o conteúdo intelectual que a criança ia receber. O que está em jogo aí não é muito o conteúdo intelectual que a criança vai receber, mas sim a ambientação espiritual da qual ela vai ser submetida. Então, eu sugeriria que sim, que conversasse com os dirigentes, com os evangelizadores, para poder, digamos, acolher essa criança desde cedo no nosso espaço espírita. Ela dorme e se desdobra e consegue ver os espíritos, consegue caminhar, veja as pessoas dentro de casa e se lembra de tudo, né? É o que está escrito aqui. A cor, a feição, as roupas. Então ela queria saber algo mais sobre esta mediunidade. O que seria, como trabalhar, como educar e qual é a utilidade desse tipo de mediunidade? Eu complementaria a pergunta. Ô, doutor Mário, teve algum problema na transmissão que eu só escutei a parte em que a pessoa parece que tem desdobramento, se lembra, mas o início não escutei. Tá, então eu vou repetir. A pessoa se declara médium, é um médium que, pelas características, é um médium de desdobramento. Ela dorme, ela sente que vê o corpo na cama, caminha, vai para lugares diferentes, vê as pessoas dentro de casa, se lembra de tudo perfeitamente, quando retorna fisicamente, né? Ela vê a cor, as feições, as conversas, as roupas. Então ela pergunta, a pergunta que ela faz é a seguinte: poderia me falar um pouco sobre essa mediunidade? Então eu complementaria dizendo: o que nós podemos esclarecer sobre a ótica da doutrina espírita sobre essa mediunidade de desdobramento e qual é a utilidade que ela teria e de que forma nós podemos educar esse tipo de mediunidade para que tenha o controle da pessoa? Perfeito. De uma forma complementar do que nós estávamos falando, o hábito mental de se preparar ainda mais durante o processo do sono, com oração, né, constante. Por exemplo, eu gosto muito de orar e meditar quando eu acordo, mas para que durante o desdobramento que ocorre eu possa estar protegido também, eu também tento sempre fazer uma leitura de um livro espírita, tento fazer algum tipo de oração
para que essa projeção do corpo espiritual, do nosso ser, enquanto vinculado ao perispírito, possa ter algum tipo de proteção. O registro, em geral, que nós guardamos quando voltamos à vigília, em geral, é um registro não tão exato, mesmo que seja muito exato em algumas situações. Por quê? Porque se mistura com os registros do nosso cérebro, os registros minêmicos. Allan Kardec trata muito bem isso em O Livro dos Espíritos, trata muito bem isso no Livro dos Médiuns. E é importante, primeiro, não levar ao pé da letra tudo especificamente. Por quê? Porque às vezes se mistura com o nosso conteúdo mais do nosso inconsciente. E aí mistura com o nosso conteúdo do inconsciente de hoje e do inconsciente do passado, o inconsciente remoto, que Joana de Ângeles chamaria de um inconsciente profundo, que tem a ver com as nossas reencarnações. Segundo, tenha em mente que os espíritos, eles, a gente chama assim às vezes, meu irmãozinho, os espíritos que perseguem, né, os espíritos mais perturbadores. Eu sugeriria até mudar a nomenclatura, não fique chamando muito irmãozinho, porque em geral eles não gostam muito, porque são pessoas muito inteligentes, né? Só que estão usando a inteligência para o mal. Então, eles podem manipular tudo. E aí eu vou contar uma história, porque acho que fica mais fácil do que ficar na teoria, uma história que o Raul Teixeira me contou, e obviamente permitiu que eu contasse, quando ele completava 40 anos de oratória. E ele teve um desdobramento desse e se encontrou com o Divaldo Franco em desdobramento também. E aí ele ficou feliz, tudo. Mas ele achou estranho porque o Divaldo Franco, que estava completando 60 anos de oratória naquela ocasião, falou para ele assim: pois é, Raul, agora tá bom, você já trabalhou muito, tá na hora de descansar, tá na hora de parar. E ele achou estranho, como é que o Divaldo está recomendando eu parar se ele próprio não está parando? Mas ele não captou nada diferente assim. E depois, quando ele foi se despedir, talvez intuído, ele falou, né? Ele então foi dar um abraço no suposto Divaldo e começou a orar. No que ele começou a orar, ele percebeu o perispírito que estava plasmado com a fisionomia do Divaldo se desmanchando e o espírito então adormecendo, se entorpecendo pela força da oração que então Raul se estabeleceu ali e a ajuda espiritual que veio. O Raul me contou, eu era bem mais jovem na época, ele me contou assim que nunca tinha acontecido algo dessa forma, de manipularem dessa forma, e ele então contou para o Divaldo, e o Divaldo falou assim: pois é, meu filho, os espíritos, eles conseguem manipular tudo o que você imaginar, menos o teor energético. Então, o que eu estou contando para essa história, a gente não fica tão só vinculado digamos, ao registro da memória, mas ao conteúdo energético. E aí o conteúdo energético, ele se traduz também no nosso ser como as emoções que a gente retorna depois de um encontro, digamos, desse de desdobramento. O que a doutrina espírita, o terceiro ponto que eu queria também falar sobre isso, que é um ponto muito importante, né, o desdobramento espiritual, é que assim, ninguém vai ter um tipo de capacidade mediúnica, capacidade anímica, só para, digamos assim, ter. Como a metáfora, né? O mundo tem várias metáforas. E ao longo do tempo as metáforas, os símbolos foram caindo, mas aí foram criando novos símbolos. Então, nos tempos atuais, os super-heróis, os animes, são símbolos que a nossa cultura vai criando. Então tem um símbolo do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, o tio dele, falou assim, né? Olha, para grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, pensando que a mediunidade, que a paranormalidade é um talento que Deus nos concedeu, fazendo alusão à parábola do talento, nós não devemos pegar esse talento e enterrá-lo. Mas temos que ter humildade de entender que nem tudo o que acontece é para já, nem tudo o que acontece é para amanhã. Às vezes demora um tempo, às vezes nós estamos treinando a mediunidade nessa existência
para que em outras existências a gente possa desdobrá-la com mais potência, como outros médios o fizeram. Então, de qualquer forma, o que eu geralmente sugiro é assim, espera um pouco, né? Vem as intuições, vamos aguardar, ver se vem a confirmação, não acreditar em tudo que acontece pela via mediúnica, porque, relembrando o Divaldo Franco, os espíritos conseguem manipular quase tudo, menos o teor das energias. Então, fiquemos ligados nos frutos, né, que vêm a partir desses contatos mediúnicos, quer seja durante a vigília, quer seja durante o sono. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Leonardo tem uma pergunta aqui de Eduardo, no YouTube, e ele pergunta o seguinte: do ponto de vista psicológico, o que significa oferecer a outra face? Não seria isso uma espécie de submissão a uma agressão recebida? Eu vou ler, a pergunta é meia complicada, digamos assim. Do ponto de vista psicológico, o que significa oferecer a outra face? Não seria isso uma espécie de submissão a uma agressão recebida? No final das contas, oferecer a outra face acaba sendo sempre oferecer o perdão. Quando nos dão, por exemplo, uma ingratidão. É oferecer o perdão quando nos dão uma calúnia. É oferecer o silêncio quando nos dão algum tipo de reverberação negativa. É fazer o contrário. E às vezes fazer o contrário é não fazer nada. É ficar em silêncio, em meditação, em oração, aguardando. É importante que, ao darmos uma outra face, nós também tenhamos um propósito. Toda humilhação que a gente passa na nossa vida, ela só vai ser útil se ela tiver um propósito. Uma humilhação sem propósito, ela acaba sendo mais devastadora do que, digamos assim, enobrecedora. Então pensemos na humilhação, entre aspas, de Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Mestre, na cruz. Do ponto de vista humano, uma humilhação. Mas ali tem um propósito. Não era um propósito de submeter-se à ordem de Roma, à ordem hebraica, mas para mostrar que a verdadeira vida vai para além do túmulo e que ele, apesar de crucificado, venceu a morte, porque ele é a própria vida. Então, nesse sentido, as ideias que Jesus nos traz e que as ideias que Jesus nos exemplifica são ideias que nos convidam a um paradoxo. Não é uma humilhação pela humilhação. É uma humilhação que vem em nome de um propósito de iluminação. Então, se é em nome de um propósito de humilhação, vem uma outra questão que vale a pena pensar. Tudo tem um tempo. Uma humilhação para o resto da vida talvez seja, sim, o que você está perguntando, uma submissão, e o Evangelho não nos convida a uma submissão em relação a outro ser humano, e sim uma submissão a Deus. Se esse ser humano for realmente um enviado de Deus, ele vai saber não submeter no sentido negativo, ou seja, não humilhar, porque se ele é um enviado, se ele é um trabalhador do bem, ele vai saber levantar a nossa moral, vai saber levantar a nossa autoestima e não derrubar a nossa autoestima. Ninguém que esteja sendo enviado de Deus em nossa vida, no sentido saudável, vai nos colocar na nossa baixa autoestima. Então, toda humilhação deve ter um propósito de iluminação. E para isso, tem que ter um período de validade. Ah, mas às vezes é uma reencarnação inteira. Às vezes é uma reencarnação inteira de situações que a gente passa, que o mundo nos manda revidar com a mesma moeda, mas que Jesus nos convida a transcender, a ser além do que nós estamos convidados, para que em um momento posterior nós consigamos realmente aprofundar. Até porque, com a visão espírita, nós temos a visão da reencarnação. E com a visão da reencarnação, todas as coisas que nós recebemos na nossa vida,
nós temos a convicção de que elas não vêm fortuitamente, não vêm ao acaso, não vêm por acaso. Elas vêm como um convite e uma oportunidade de a gente desfazer caminhos que fizemos negativamente no passado. A pessoa que está sendo instrumento da tua desdita também vai sofrer, porque Jesus falou, o escândalo ainda é necessário, ou seja, é comum acontecer o escândalo, mas ai daquele pelo qual venha o escândalo. Não é à toa que Judas, sendo um instrumento de um escândalo, guardou na sua consciência a culpa que o fez ter vidas com hanseníase, muitas existências, até sublimar-se com uma elevação muito grande e uma reencarnação gloriosa. Mas na sua consciência ele estava guardando a culpa. Embora Jesus não o culpou, embora Jesus vá o resgatar, mas ele guarda, porque a gente tem a lei de Deus na nossa consciência. Então, da outra face, o mais sublime paradoxo. E se a gente está se sentindo submisso a alguma situação vexatória, alguma relação tóxica, a gente pode pensar, será que não é uma relação obsessiva? Porque o Espiritismo nos fala, antes mesmo do termo relacionamento tóxico, antes mesmo do termo psicológico relacionamento abusivo, o Espiritismo já falava relacionamentos obsessivos. A obsessão entre desencarnados e encarnados, que é aquela mais comum, que a gente está até mais falando hoje, mas existem as obsessões entre encarnados. E essas obsessões existem muito mais do que nós imaginamos. Então, há que se pensar, será que essa relação não é uma relação obsessiva? Então, dar a outra face, nesse caso, numa relação obsessiva, é também saber dizer o não com assertividade e não com uma submissão à perversão, não uma submissão a alguma coisa negativa, porque precisamos amar a nós mesmos, e o amor a nós mesmos começa com o respeitar a si mesmo. Qualquer coisa sem respeito não é amor. Pode ser qualquer outro nome, mas não é amor, porque o amor implica um respeito. Então, nesse relacionamento que nós travamos um com o outro, né, que nós temos um com o outro, o respeito é convocado para ser o tempero que sublima a nossa amorosidade. Obrigado, doutor Leonardo. O senhor já assistiu ao filme Sexo e Destino? Ainda não, Mário. Não tive tempo ainda por conta dessas viagens todas, mas estou na agenda para poder ver. Tá bom. Doutor Leonardo, uma pergunta de Ana Maria. Ela pergunta como ficaria o espírito de uma pessoa que está com demência avançada, em que ela não interage mais com o mundo. Esse espírito, essa pessoa fica num estado constante de aflição? Isso varia muito de acordo com a vida que a pessoa teve antes do processo demencial. Quando o processo demencial começa e esse processo demencial já avança nesse estágio que ele está falando aí, mais avançado, aí já ele vai receber as consequências já do passado. Me explico. Se ele teve uma vida muito boa, ele vai ter proteção espiritual bem mais intensa, porque naquele momento o corpo dele está mais fragilizado para os ataques espirituais. Então, são verdadeiros guardiões que ficam ajudando. Eu vi isso na prática e também posso contar, assim, que foi um presidente, um bom presidente da Federação Espírita Pernambucana, seu Holmes Vicenzi, quando eu era diretor de comunicação social da Federação Espírita Pernambucana, já era psiquiatra, e o seu Holmes, Mário, ele comprou a casa dele quase na frente da Federação Espírita Pernambucana. A sede da Federação Espírita Pernambucana hoje é muito graças a ele e ao Lírio Ferreira. Mas eu não sabia da história, não conhecia ele antes do processo demencial. Então, como psiquiatra, eu fui ajudá-lo voluntariamente. Então, eu saía, quando eu ia fazer minhas atividades na federação, saía, atravessava a rua. E foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu captei isso que eu estou dizendo. Eu saí tão bem, o ajuste medicamentoso que eu precisei fazer foi tão pouco que eu fiquei bastante impactado positivamente. Aí eu saí e minha mãe estava me esperando.
Então, eu abracei. Minha mãe também tem mediunidade, trabalha muito tempo na desobsessão e tudo mais. E ela captou as energias, né? E falou, meu filho, você estava onde? Porque eu estou sentindo tão bem. Aí eu falei, mãe, que bom que você sentiu, porque eu também senti isso. Eu acho que são os protetores lá desse senhor. Eu não sei como é que foi a vida dele, mas eu acho que foi uma vida boa, porque eu senti muito bem. Eu fui ajudá-lo, mas sinceramente eu saí ajudado. E depois eu fui descobrindo a vida dele, fui descobrindo a vida dele. E, eventualmente, contei isso para o Divaldo Franco. E aí fiz essa pergunta, né, poucas perguntas eu fiz, mas eu fiz essa pergunta, Divaldo, o seu homem está bem, né, no mundo espiritual, ele está muito bem. E ele me deu um livro na época, acho que foi um dos poucos livros que ele me enviou, assim, foi o Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade dele. E no livro tem exatamente isso que eu estou contando, né? Eu vi isso na prática e depois eu vi a literatura espírita narrando o que eu tinha percebido. Então, dependendo da vida que a pessoa tem, e aí eu vou ampliar também o mérito familiar, sabe? Para atenuar, porque é um processo expiatório, mas o mérito da pessoa durante a sua existência, antes desse processo, e o mérito familiar ajudam muito a atenuar através da proteção espiritual. Agora, é óbvio que Allan Kardec ele fala sobre como os benfeitores, né, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, falam que o corpo, assim como o espírito reage no corpo, o corpo também reage no espírito. Então, é provável que os processos desencarnatórios, depois de processos demenciais mais duros, mais graves, doenças neurodegenerativas mais graves, tendem a trazer aquele estágio de perturbação espiritual. Mas quando fala perturbação, não é uma perturbação porque obsessores estão ali, não é isso. É a perturbação da mente, ou seja, a mente demora um pouquinho mais do que o habitual em geral para retomar a consciência devido a, digamos, ao impacto que esse adoecimento teve. Agora, outro ponto que a pessoa certamente quer saber é se o paciente está sentindo as dores. Às vezes é mais a família, no sentido de perceber o que está acontecendo. E os familiares me dizem assim, Léo, é como se papai, é como se mamãe estivesse morrendo, apesar de estar vivo, porque já é uma outra personalidade. Então, é um processo expiatório familiar, em geral, e às vezes também um processo provacional para a família. Para alguns familiares, não é expiatório, é provacional, mas qualquer que seja, é um processo muito duro e que nos convida, assim, a uma releitura da vida. Eu vi muitas pessoas, não o paciente em si, mas a família, repensar muita coisa da vida. Um amigo meu, pessoal, um amigo íntimo, o pai desencarnou há pouco tempo, depois de um processo neurodegenerativo grave, e ele que sempre foi muito, digamos assim, na dúvida, né? Na dúvida, se existe Deus, se não existe. Ele veio me procurar para conversar como amigo, mas ele também queria saber um pouquinho mais de espiritismo, né? Não que ele quisesse se converter ao espiritismo, mas é um momento tão difícil que a vida nos convida a pensar um pouco mais sobre o que é a existência. Obrigado, doutor Leonardo. Como última pergunta, e relativamente ainda à ansiedade, nós temos uma pergunta aqui de Ulisses. Ele pergunta se a ansiedade, assim, num grau maior, ela pode trazer algum prejuízo no corpo físico. Não só pode, como em geral traz, se ela não for tratada. Hoje nós temos uma série de dados que nos dizem o seguinte: o corpo literalmente envelhece mais rapidamente quando você fica submetido a esse estágio, esse estado emocional mais patológico. Não é uma ansiedadezinha normal, é uma ansiedade patológica, né? Que não está sendo tratada adequadamente. E se isso fica a longo prazo, vai aumentando o desgaste físico. Existe um tipo de teste, não na clínica, mas nos estudos científicos, ou seja, no exame laboratorial a gente não consegue fazer, mas em alguns centros de pesquisa mais avançados, que é ver
o tamanho do telômero, né? O telômero mede, de certa forma, a idade celular. Então, já a gente sabe que pessoas que têm um transtorno de ansiedade e não se trata, a célula envelhece, encolhe mais rápido. Isso é sistemicamente falando. Ao lado disso, você tem mais adoecimento cardiovascular, você vai tendo mais adoecimentos de doenças oncológicas, uma série de doenças a longo prazo, né? A longo prazo. Então, se a gente pensa com um paradigma espírita e entende que há também processos de influenciação que se miscuem aí, a gente vai também meio que corroborar o que a ciência nos fala, porque Allan Kardec, de forma pioneira, trouxe no final do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando um estágio, e aí falando daí da ansiedade, uma obsessão, seria uma obsessão simples na classificação de Allan Kardec, né? Assim, não que toda ansiedade seja obsessão simples, mas que há uma ansiedade patológica, abre muito espaço para uma obsessão simples, e a obsessão simples se traduz muito como sintomas dessa natureza, acaba gerando consequências físicas. Aí diz Allan Kardec, mesmo que seja curada a obsessão, o corpo vai necessitar de um cuidado. Ou seja, ele está percebendo que o corpo tinha, digamos assim, um impacto pelo teor energético dos espíritos no longo prazo. E quando lemos Ernesto Botzzano e vemos que o nosso ser espiritual se vincula ao nosso corpo material, célula a célula, é como realmente, né, como se o espírito, quando a gente se desdobra, saísse da matéria, porque ele vai se desvinculando célula a célula, nessa ligação profunda, a gente percebe que faz todo sentido essas informações que Allan Kardec trouxe, que Gabriel Delany também trouxe, por exemplo, no livro Evolução Anímica, as informações que Filomeno de Miranda trouxe a partir das narrativas pela mediunidade de Divaldo, André Luiz, ou seja, essa coisa espiritual impacta também essa coisa material, porque nós estamos envolvidos, a gente separa mais para ser didático, mas uma coisa acaba influenciando a outra. Por isso que o convite espírita é andarmos ao lado da ciência, conforme Allan Kardec nos falou. Não se detendo onde a ciência se detém, porque senão a gente não consegue avançar na nossa interioridade, como ele conseguiu, por exemplo, a seu tempo. Mas tentar, sempre que possível, dar os braços aos profissionais que podem nos ajudar. Obrigado, doutor Leonardo. Chegamos então ao final da nossa programação do dia de hoje. Eu convido o senhor para fazer a sua despedida. Queria apenas, como um resumo, recordar uma mensagem assim que me caiu bastante positivamente falando. Nós somos convidados ao trabalho para sairmos do ócio. Mas o trabalho não de uma forma mecânica. Porque quando fazemos o trabalho apenas por um trabalho mecânico, nós não conseguimos transformar o ócio em algo saudável. Nós negamos o ócio. Negócio vem duas partículas, neg, que é negação, e ócio, negar o ócio. O trabalho não pode ser só uma negação do ócio, porque senão a gente entra no piloto automático. O trabalho, nos fala o Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, para que o trabalho possa transformar o ócio, ou seja, o tempo, em algo produtivo, algo saudável para a nossa interioridade, a gente precisa sair da negação do ócio e transformar o ócio em algo sagrado, ou seja, algo útil, porque está vinculado a um contexto universal. Já não é mais para o meu ego somente, mas para um contexto social em que vivo e para um contexto espiritual em que habito. Quando eu faço isso, eu torno o ócio sagrado. Aí eu faço um sacerdócio. Eu acredito que o trabalho espírita,
que nos espera é um trabalho com um pouquinho mais de sacerdócio. Não é um trabalho, digamos, só domingueiro. Aqueles que são, e queria falar para os trabalhadores espíritas como um todo, o Espiritismo nos convoca a fazermos um pouco mais de sacerdócio, sem nos acharmos santos, sem nos acharmos puros, mas termos a convicção que Deus nos deu o direito de servir bem no bem, transformando o nosso tempo em algo útil, em algo sacrossanto, para retornarmos ao Criador com a consciência tranquila. Que nós possamos ficar em paz. Muita gratidão pelos espaços de sacerdócio, ou seja, de transformar o meu tempo em algo útil para o Criador. Muito obrigado, doutor Leonardo, pelas suas palavras, pelo incentivo, pela comunicação, pela noite de hoje. Nossa gratidão aí a Andréia, a nossa tradutora das Libras, professora Solange, Sérgio e Júnior, a nossa televisão Web TV, o Vitor também que está aí presente, a todos que nos assistem aqui presencialmente e aos muitos que nos assistem remotamente. Nossa gratidão a todos. Vamos agora então nos preparar para o encerramento da reunião, convidando os médiuns passistas desta casa para a aplicação dos passes coletivos. Senhor e Mestre Jesus, nosso amado amigo, todos apostos, Senhor, apostos para servir-te, no sacerdócio da doutrina espírita, no dia a dia, na hora a hora, no trabalho constante, no pensamento positivo, nos ideais que enobrecem, nas correções morais, na ética que nos impulsiona, no evangelho que nos dirige, no amor que nos direciona em relação a vós. Abençoa-nos, abençoa os propósitos desses teus servidores, que aqui colocados ao longo destes corredores, aplicam o passe fraterno do coração, com vontade, com dedicação. Abençoa-os, Senhor, traze a eles as boas energias deste rico mundo espiritual, que nos faculta um contato constante, buscando o nosso aperfeiçoamento moral. Abençoa a Divaldo, a Nilson, a nossa benfeitora Joana de Ângeles e a grande equipe de espíritos que dirigem esta casa. Faculta a vossa misericórdia aqueles nomes colocados na entrada deste cenáculo, dando a eles o impulso para a correção dos seus problemas físicos, mentais ou espirituais. A vossa misericórdia, Senhor. A nossa água, que seja um córrego abençoado, que ao sorvê-la possamos sentir o doce carinho do vosso amor, facultando-nos a saúde integral do corpo e do espírito. Abençoa a nossa casa, essa casa erguida em teu nome, que é um farol luminífero, iluminando a noite escura em que todos nós estamos inseridos e vivendo nela. Que este farol possa servir de guia para os espíritos que buscam aqui o consolo e a orientação. Sê conosco, Senhor, quando nos despedirmos desta casa em nossa residência, naquela direção, onde lá encontraremos aqueles que nos são caros, os nossos irmãos. Sê conosco, pois, abençoando-nos e despedindo-nos na paz do vosso amor. Gratidão vos damos, Senhor. Paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos envolva neste momento, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.
Está encerrada a nossa reunião, a nossa gratidão a todos.